Agora a gente vai preencher essa rosinha que tá lá dentro, ela vai ficar de um tom bem mais forte, né? Mais escuro, por assim dizer. Eu vou estar preenchendo ela toda com um amarelo cádmio. Depois eu vou sombrear bem com caramelo e vermelho tomate. Essas rosas serão todas amarelas e uma branca. Só que as demais rosas que estão em primeiro plano, mais aparente, ela vai ser um amarelo mais clarinho, né? Para ver se a gente dá uma profundidade maior na cena. Aqui tem uma pequena folhinha. Uma pintura bem decorativa, especialmente para pano de prato, né? Pano de copa. Feita a base com amarelo cádmio, a gente vai sombrear um pouquinho do caramelo. A parte mais interna lá dentro. A gente vai estar demarcando já as pétalazinhas dela. Sombrear bem, porque ela está no escuro, por assim dizer. Essa rosinha se encontra na sombra dentro do vaso lá no escuro. Então aqui a gente tem que acentuar bastante sombra com caramelo. Essa folhinha também eu vou fazer a base dela com caramelo. Ou caramelo com verde. Vamos ver como é que vai ficar. Sombrear um pouco mais com vermelho. Estou usando aqui um vermelho tomate, né? Primeiro a gente marca as pétalas. Depois a gente esfuma. Que daí ele já deixa marcado onde é que vai fazer os cortes. Lá de cá aqui não tem muito o que marcar, porque aqui é bem sombra mesmo, né? Eu vou escurecer bem esse miolinho dela aqui. Eu ia deixar claro, mas eu resolvi escurecer. Que vai dar mais profundidade. Eu ia fazer ela bem plana, aberta, mas eu vou fazer ela mais profundidade. O pólen, né, para assim dizer. Acentuar um pouquinho do cerâmica aqui no meio.
sombrear bem esses cantinhos daquelas pedras que tá pro lado de lá. E as que estão por baixo aqui. Fazer uma rosa bem laranja mesmo. Essa folhinha eu tô esperando ela puxar um pouquinho para mim fazer as luzes dela. A luz dela vai ser com caramelo. Bem coisinha pouquinho mesmo. Eu vou deixar essa base feita. Esperar secar um pouquinho. Aí depois eu venho fazendo os cortes dela. Enquanto isso eu vou estar fazendo agora essa folha e esses botões aqui. Esses botões eu vou fazer de forma diferente do que eu fiz o outro. Existem duas formas de fazer botão. A gente coloca a cor do botão da flor e faz as sépales por cima. E também dá para fazer as sépales primeiro para depois fazer a cor do botão. Por exemplo, quando é rosa vermelha, eu costumo fazer a parte verde das sépala primeiro, espero puxar uns 5 a 10 minutos, aí que eu venho fazer a parte vermelha. Por quê? Porque se eu fizer o vermelho e depois passar o verde por cima, o verde com o vermelho fica marrom. Aí eu vou perder toda a tonalidade da cor verde da sépala, que ele vai misturar com o vermelho, vai ficar marrom, vai ficar... Só que nessa aqui, no caso é amarela, então não tem problema, porque ela vai, o verde com o amarelo, ele vai ficar uma espécie de pistache meio siena, né? Dito isso, vamos fazer a base da folhinha. Vou estar preenchendo todas essas folhas aqui. Aqui eu vou colocar uma meia cinzentada para ganhar uma nuance a mais. Estou trabalhando com um pincelzinho de cerdas bem curtinha. Bem gasto. Se quiser acrescentar uma cor diferente lá na ponta, a gente acrescenta. No caso aqui um caramelo, ó. As rosas, ela tem as folhas meio manchadas, né? Não é todas iguais, da mesma cor. Aí a gente vai acrescentando alguns detalhezinhos. As folhinhas bem decorativas, sem muito... Vou estar fazendo a sombra para cá, porque a luz está entrando dentro do vaso, né? Então, se está entrando, ela vai clarear essa parte. E automaticamente esse lado de cá vai ficar mais escurinho. Formando aquele efeito que tem nas folhas, né? Agora com a cor ocre e ouro.
Com a cor ocre e ouro a gente vem iluminando ela. Desse lado a gente só dá umas pinceladinhas. O pincel tá com as cerdas bem curtinhas. Desse lado a gente põe uma pro lado de fora e a outra a gente põe aqui dentro e empurra para fora. A gente ganha um efeitozinho ali. Agora eu vou pegar o pincelzinho de cerdas macia. Tá acertando bem. Com o pincel filete, a gente coloca um pinguinho lá e vem para dentro aqui. Somente isso por enquanto. Veja que aqui já ofuscou um pouquinho. Depois a gente tem que dar uma retocadinha nele. Agora vamos fazer esses botões então. Eu vou estar pegando um diluente. Vou passar um diluente puro nesses botões. Que ele vai ficar bem lisinho para mim estar fazendo as pétalas do jeito que eu falei. Pincel pituar, a gente dá uma umedecida boa nele. O pincel vai correr lisinho, dá para fazer todas as curvas. Aqui eu vou usar a cor verde e o siena primeiro. Com o verde grama, a gente vem, faz esse movimento aqui. Com a sujeirinha do pincel. Dá até para limpar um pouco mais. A gente dá uns toquezinhos lá. Feito um, vamos fazer o outro. Não tem segredo, né? Esse aqui eu vou fazer com a sépala mais abertinha. Vou colocar uma sépala lá atrás.
Veja que a tinta desliza bem, né, quando está umedecido com o diluente por baixo. Agora é só ligar os cabinhos. Misturar um pouquinho do sépia já no verde grama. Já vai tirando os cabinhos. Tem uma sépia no meio aqui. Também dá para fazer ela. Feito isso, vou pegar a cor melão. Vou estar fazendo uma base de melão, depois vou sombrear com caramelo. Esse botão já está começando a soltar uma pétalas. Já está querendo começar a se abrir. O botão de rosa amarela na natureza, quando ele está nesse ponto aqui, na verdade ele está verde também, né? Quase da mesma cor da folha. Agora sombrear um pouquinho com caramelo. Deixa eu pegar um pincel menor. Esse está muito pequeno também. Fiz esse botão aqui aos contrários para vocês verem que dá para fazer o botão dos dois jeitos. Não existe um jeito certo de fazer o botão. Vou sombrear com um pouquinho do amarelo cádmio também aqui. Esse jeito aqui eu faço muito quando é botão de rosa vermelha. Quando é amarelo aqui, não há necessidade de fazer assim. Pode fazer do outro jeito mesmo. Mas o botão de rosa vermelha tem que ser feito assim, ou fazer o vermelho e esperar secar um pouco, né? Faz o vermelho, espera secar um pouco, para depois fazer a parte verde, para não misturar. Se misturar, estraga o vermelho, fica marrom. Acentuar um pouquinho do vermelho tomate. Só um pouquinho assim, ó. Só para agregar um pouquinho do valor.
Feito isso, vamos sombreá-lo com a cor sépia. Vou tocar um pouco mais aqui com o verde grama, né? Engrossar um pouquinho mais essa sépala. Agora é o sépia. Estou usando o sépia puro. A gente faz o lado da sombra, né? Estou usando o pincel 421 de cerdas macias. Na hora que faz, vai ficando tão bonito que parece que nem precisa iluminar, né? Esse projeto é enorme. Tem bastante detalhe nesse projeto. Perceberam como é que ficou fácil de fazer com o fundo umedecido com o diluente? Estou usando o diluente da Acrylex. Emendar mais bem aqui o cabinho, né? Deixar mais bem preparadinho aqui. Agora eu vou pegar a cor ocre. A cor ocre novamente. Primeiro a gente faz essa pétala aqui, para tirar o excesso. Depois só dá só um toquezinho naquela de lá. A gente põe nessa parte aqui, empurra para cima. Não encosta até lá não. Aqui só põe um tiquinho. Perceba que cada botão tá com um desenho diferente de sépala. Esse tá no meio, aqui tem dois para lá, aqui tem dois para cá, mas esse aqui tem mais caidinho. Vou colocar essa sépala por cima aqui também, que vai ficar interessante. Isso. Agora eu vou pegar a cor melão, que é um pouquinho mais claro, né? Vou iluminar também os botões aqui. Como se as pétalazinhas estivessem começando a querer a se descolar, ó. Essa aqui ainda não. Essa aqui também já tá processo querendo descolar. Dá uma esfumadinha. Feitos os botõezinhos. Essa aqui já deu uma pré-fixada.
Vou estar fazendo... Levantar um pouquinho mais. Vou estar fazendo essas folhinhas aqui, enquanto ele seca um pouquinho mais aquela lá. Como eu disse, eu ia colocar uma aqui meia cinza, né? Meia cinzentada, por assim dizer. Fazer uma basezinha nela com cinza, né? Só um pouco de cinza. Já vem com o verde grama. Do outro lado. Vou colocar mais cinza aqui. O cinza é melhor pra gente queimar a flor, né? A folha. Eu não tenho muito costume de pintar folhas, dividir no meio de uma cor, do outro lado de outra cor, não. Eu já costumo fazer ela meio chapada assim mesmo. Às vezes eu faço a base dela a mesma cor do fundo. Que daí dá para desenhar por cima aqui, né? Se eu quiser fazer mais folha no fundo, eu posso fazer. Desenhando com o próprio pincel e a tinta por cima. Vai ficar estilo aquelas folhinhas de vulto, né? Por assim dizer. Aqui nessa fresta aqui eu já vou colocar o sépia já. Fazendo uma curva aqui. Já vou sombreando ela, ó. Fundo claro, borda escura. Fundo escuro, borda clara. É uma regra que eu uso nas minhas pinturas. Aqui vou dar uma queimadinha nela, por isso que eu usei o cinza. Um pouquinho do caramelo ali. Acabar de completar ela toda agora aqui com caramelo e cinza. Um pouco do ocre misturado com caramelo. E mais verde. Criar um tom intermediário, nem muito claro, nem muito escuro aqui. Agora eu vou separar as folhas. Aqui tem uma folha de cima. Lá tem outra folha. Agora eu vou dividir o meio. Como eu estou trabalhando com pincel de cerdas curtinha, ele é meio
durinho para fazer esse efeito aqui de empurrar a tinta para o lado. Aqui a gente põe a tinta para o lado de fora e vem, puxa para dentro, formando esse movimentozinho aí. Aqui também coloca um pouquinho mais escurinho. Aqui eu vou estar perdão, vou estar escurecendo aqui o lado de cá, que eu tô colocando a luz nela para lá, né? Vou misturar verde grama com um pouquinho do sépia. Vou estar simulando lá atrás, ó, mais folha. Só o vulto só, sem definição. Só para ganhar mais volume. Deixar mais verde ainda aqui para simular mais bem a folha. Vou deixar sem folha no fundo, que acho que ficou melhor, né? Feito isso, a gente vai pegar o pincel vamos estar iluminando essa bordinha aqui. Voltar com esse pincelzinho mesmo aqui. Tô mais acostumadinho com ele. Aqui a gente põe só um sinalzinho de nada aqui. De lá pra cá também. Só um pouquinho. Estou usando ocre e ouro misturado com um pouquinho de verde grama nesse momento. Aqui a gente põe só um pouquinho, como se a luz estivesse empurrando na folha, né? A gente não pega de lá para cá, a gente põe daqui para lá, porque é daqui para lá que vai a luz. A luz está indo, ela não está vindo, né? Vou colocar mais um pouquinho. Vou colocar luz verde. Vai ficar melhor aqui luz verde do que luz. Aqui depois eu vou simular uns galinhos passando aqui, ó, formando aquelas folhas de sombra lá atrás. Por isso que eu deixei mais vazio esse cantinho aqui. Com o pincel filete, filete não, o 421 mesmo, vou estar aqui tirando
o galinho central, a nervurinha, né? As minhas pinturas de folha e de rosa lembra muito as da Dona Neuza, né? Que foi com as revistas que eu aprendi a pintar. Por isso que tem semelhança. Desde que eu comecei a pintar, eu só usei os exemplos das revistas. Então hoje, por mais que eu pinte outras coisas, sempre lembro um pouco os estudos que foi feito lá atrás nas revistas. Fica semelhante. Igual nunca, mas fica semelhante, sim. Vou colocar um pouquinho aqui de um filetinho. Vou colocar um filetinho aqui também. Esfumar um pouquinho mais aqui, tirar um pouco esse excesso. Esse fundo aqui tá claro, então eu vou usar ali um pouquinho do caramelo. Deixar essa borda um pouquinho mais escurinha. Usar até um pouquinho do sépia também aqui. Para ganhar uma profundidadezinha. Ele vai ofuscar. Olha o que a gente fez lá no começo, que o jeito que tá fosco aqui, ó. Ele ofuscou. Depois na hora que retocar ele fica perfeito. Isso aqui também vai acontecer do mesmo jeito, ela vai ofuscar também. Agora a gente vai dar uma... Ainda tá úmido ainda, bem úmido. Mas tem que ser feito, né? Eu vou misturar melão com amarelo cádmio para estar cortando essas pétalas dessa rosinha aí. Lembrando que é só essa e essa outra aqui que vai ficar nesse tom mais escuro, assim. Depois as outras já vai ter vai navegar em tons mais claros. Vou pegar a cor melão. Primeiro vou usar o amarelo cádmio. Vou estar demarcando aqui umas pétalas. Estou usando o amarelo cádmio. Essa rosinha ela está bem aberta. E ela está recebendo a luminosidade que entra pela boca do vaso. Ao contrário das folhas que está recebendo a luz que vem do sol, né, por assim dizer. Aqui a gente coloca umas pétalazinhas mais curtinhas assim, ó. Ele agrega valor na pintura. Tem umas pétalas aqui. Umas pétalazinhas ali.
Estou usando amarelo cádmio. E a pintura é assim, a gente vem com dois tons. Ao mesmo tempo que está iluminando, a gente já vai sombreando, retocando alguns lugares que vai ficando diferente daquilo que a gente quer, né? Aqui tem só um tiquinho. Agora eu vou iluminar com amarelo melão. Retocar um pouquinho mais com amarelo. Lembrando que ele ainda não está na hora de fazer isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui para aproveitar o momento. A gente vai estar simulando aqui que ele está pegando umas luzes. Pegar um pincel de cerdas mais curtinhas. Tá esfumando melhor. Essas pedras que tá lá no fundo, ela não tem muita definição mesmo. Somente assim. Feito isso, a gente vai pegar um pouquinho do amarelo melão. Vai dar umas batidinhas aqui, formando sem muito exagero. Já vai formando ali os miolinhos, né? Também dá para colocar alguns de cerâmica, intercalando alguns aqui, ó. Ele vai agregar um valorzinho. Ele vai ofuscar, depois a gente dá uma consertadinha nele. Veja o tamanho do projeto. É enorme, né?